Olá, sou César Miranda, jornalista. É com grande alegria e enorme curiosidade que iniciamos hoje uma entrevista cheia de conhecimento e espiritualidade com o escritor Valde Ercolani. Seja bem-vindo. Prometo dar a César o que é de César e ao Espírito o que é do Espírito. Valde, você cruzou mares e oceanos, foi morar na América do Norte, Europa e África. É um viajante experimentado, que está sempre em busca de novas verdades através de observações e experiências. Você então resolveu contar o que viu e aprendeu escrevendo a saga do Inocêncio. Por quê? Foi por causa de uma história que escutei na época quando eu estava na Argélia. Um sheik cruzava o deserto com sua comitiva e parou num oásis para se abastecer de água. Notou que um homem com mais de 80 anos cavava um buraco. Curioso, o sheik se aproximou do ancião e perguntou o que estava fazendo. Plantando um pé de tâmara, disse ele. Ao ouvir a resposta, o sheik explodiu às gargalhadas e indagou. Você acha que vai viver o bastante para comer os seus frutos? O ancião então respondeu. Até agora eu vivi daquilo que outros plantaram. Hoje estou plantando para que outros vivam. Você conviveu com diferentes povos, viu e aprendeu com suas tradições, seus valores e costumes. Quais foram os benefícios que você obteve dessa jornada? O benefício mais significativo foi o autoconhecimento. Foi a oportunidade de me libertar pela verdade. A verdade sobre mim mesmo. Qual verdade? Aquilo que se mostra verdade para alguns não parece verdade para outros. A verdade é revelada para as pessoas conforme sua capacidade de receber e compreender. Na prática, uma pessoa enxerga um lado da verdade, outra pessoa enxerga o outro lado, e algumas enxergam mais do que as outras. Mas, para cada pessoa, a verdade é como a mente enxerga naquele momento, até que outra verdade maior seja revelada. Jesus de Nazaré, talvez o maior de todos os mestres do autoconhecimento, diz no Evangelho de Tomé: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. No Evangelho de João, encontramos a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fale um pouco a partir dessa perspectiva. O caminho é bem por aí. O autoconhecimento teve suas raízes na Grécia Antiga, na frase conhece-te a ti mesmo, escrita no alto do templo de Delfos, que tanto influenciou o filósofo Sócrates. A ignorância da nossa própria natureza nos escraviza. O autoconhecimento nos liberta. E como você definiria o autoconhecimento? O trabalho de se autoconhecer é a fase de iniciação para fazer de nós mesmos uma quase totalidade. O autoconhecimento requer uma intuição espiritual, uma visão que vem da nossa natureza íntima. Podemos dizer que é uma vidência mística, uma percepção cósmica sobre o homem na busca da verdade sobre si mesmo. Portanto, o autoconhecimento não deve ser tratado como um simples projeto de análise intelectual, de autocrítica, no qual eu reconheço as qualidades e defeitos do meu caráter ou os erros e acertos das minhas escolhas. O autoconhecimento deve ser visto como uma grande jornada de natureza ética, ou seja, a busca incessante do melhor modo de conviver com o outro
e viver bem uma vida própria. Quando o autoconhecimento é visto como um projeto ético, o que se busca é a realização de algo que leve o homem a governar a si mesmo, ser dono de si, ser o comandante do seu destino. E qual é o sentido do si mesmo? O si mesmo simboliza a conquista de um senso verdadeiro de identidade. Simboliza a união da polaridade animal e espiritual que existe em nós. Simboliza a busca do homem em unidade, do homem não dividido, não fragmentado. Simboliza encontrar o homem fragilizado que juntou os seus pedaços. Qual a importância de se autoconhecer e como posso viver uma existência feliz e plena? Os pensadores da antiguidade viam o autoconhecimento como um remédio valioso que traz efeitos salutares. É benéfico para o corpo, é essencial para conservar a saúde da mente. O autoconhecimento nos leva a uma prática que alguns chamam de viver uma vida sem hipocrisia. Outros chamam de viver com integridade. O autoconhecimento traz uma compreensão a respeito de quem somos, de onde viemos, em que nos tornamos, para onde estamos indo e do que nos libertamos. A opinião de outras pessoas pode ajudar no processo de autoconhecimento? Não existe uma fórmula pronta para o conhecimento de si que possa ser dada para qualquer um a qualquer hora. Ninguém pode me obrigar a me autoconhecer senão eu mesmo. A escolha é sempre individual, única e exclusiva. Quais dicas você pode oferecer para quem deseja se autoconhecer e quais são as principais ferramentas? Podemos dizer que o conhecimento de si é fruto da introspecção. Para se autoconhecer, a pessoa precisa estar desperta, abrir um diálogo interno, refletir e interpretar a si mesma. Como forma de ajudar esse processo, a pessoa pode recorrer à meditação, pode recorrer à psicanálise ou à filosofia. Contudo, mesmo com a ajuda dessas ferramentas, as portas do autoconhecimento dificilmente se abrem para a pessoa que não tenha vivido uma experiência dolorosa. Ou seja, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 13. O apóstolo Mateus ensina que a dor, como energia criativa em estado bruto, pode oferecer uma das maiores oportunidades de transformação. De onde vem esse sofrimento? Surge do trauma provocado por um fato que acontece de repente, de maneira abrupta, e faz com que a pessoa se sinta fragmentada, sem saber o que fazer, perdida. Pode ser a morte de alguém próximo, ou a descoberta de uma doença grave, ou um fracasso nos negócios, uma grande perda financeira, ou a ruptura de um relacionamento amoroso. E quais desses fatos impeliu você a se autoconhecer? A ruptura de um relacionamento amoroso. O que fazer para superar esse sentimento de tristeza, desamparo e apatia? Como curar o trauma e reconquistar a capacidade de ser feliz novamente? Cada um tem seu modo próprio de reagir a situações inesperadas. Assim,
O caminho para a recuperação vai depender da reação que pode variar de pessoa para pessoa. Algumas são incapazes de suportar a dor e fogem. Entram em depressão ou se entregam ao álcool, às drogas e perdem o sentido de viver. Outras lutam para superar o trauma, buscam entender o significado da dor, fortalecem o autoconhecimento e retomam o controle das suas vidas. Por que devemos experimentar a dor para se autoconhecer? O sofrimento é uma punição? Não existe um caminho menos íngreme, menos acidentado? César, as verdades humanas estão continuamente cruzando com as verdades da natureza. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, temos uma frase mais ou menos assim: a árvore que produzir fruto será podada para que produza cada vez mais fruto. A árvore que não produzir fruto será cortada e jogada ao fogo. A palavra poda vem do grego catarsis e significa purificação, limpeza. Vamos tomar a videira como exemplo. Durante a poda, o viticultor suprime a maior parte do ramo e deixa uma parte menor com a finalidade de concentrar nessa parte toda a seiva vital para que a planta produza cada vez mais frutos. Para a videira, a poda ou limpeza é uma espécie de sofrimento. O ramo podado chora, fazendo pingar a seiva que sai da parte ferida. Sem essa poda dolorosa, o ramo não pode frutificar. Sem frutificação, não há evolução. Então, o que já era ruim se torna pior. E o pior se tornará péssimo, e o péssimo não produz nada. Se o autoconhecimento significa a libertação da pessoa pela busca da verdade sobre si, descreva as etapas dessa transformação pessoal e como ela nos afeta. O processo de autoconhecimento é lento e gradual. O primeiro passo é estabelecer um diálogo com a sombra, a nossa irmã escura, o elemento destrutivo que não quer vir à luz, o repositório das nossas imperfeições que desejamos manter ocultas. O laboratório onde se destila a dor em estado bruto para um estado superior é o pequeno universo humano. Ali se trava a batalha do homem espiritual contra o homem animal, do homem luz contra o homem sombra. Uma vez que o processo é posto em marcha, você não consegue mais detê-lo. Você não pode voltar mais a ser o que era antes. Cada passo à frente traz uma nova descoberta, que talvez não seja realmente tão nova, mas é a melhor para o momento. Se você perde de um lado, ganha do outro. Você perde um pouco daquilo que foi, mas acrescenta algo que poderá vir a ser. Onde você pendia para um lado, agora você encontra o equilíbrio. Um dia você percebe que dessa alquimia surgiu um novo ser, um eu superior, o centro real da personalidade que o psiquiatra suíço Carl Jung chamava de self. Então você fica sabendo realmente quem é. Os fragmentos da mente se juntam e você passa a viver um sentimento de completude. Como o autoconhecimento afeta nossas relações com as pessoas que nos rodeiam? O autoconhecimento abre caminho para o conhecimento do outro, visto que, sem conhecer minha natureza humana, eu não posso conhecer a natureza humana alheia.
O autoconhecimento aprimora os relacionamentos através de um autoexame mais honesto, de uma comunicação direta, sincera. Ele nos ensina a cessar de mentir a respeito de nós mesmos. O autoconhecimento nos ensina a reconhecer nossas imperfeições com mais facilidade. Nos ensina a aceitar e apreciar aqueles que agem de modo diferente. Bom, agora vai a pergunta crucial para encerrar nosso diálogo. Como podemos conhecer alguém de verdade, Valde? No capítulo 6, versículo 43 do seu Evangelho, Lucas diz que é pela qualidade dos frutos que se conhece a árvore. Eu digo que é pela qualidade dos atos que se conhece o homem.